Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é segunda, 31 de janeiro de 2022. Já acabou o primeiro mês do ano. A cor litúrgica é o branco. Celebramos a memória de Dom Bosco. E é dele a frase para iluminar o nosso dia: Deus nos colocou no mundo para os outros. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que suscitaste São João Bosco para educador e pai dos adolescentes, fazei que, inflamados da mesma caridade, procuremos a salvação de nossos irmãos e irmãs, colocando-nos inteiramente ao vosso serviço. Amém. Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguiu amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma coisa é certa: o poder do mal oprime, maltrata e aliena as pessoas. Os versículos iniciais descrevem a situação das pessoas antes da chegada de Jesus. Na forma de descrever o comportamento demoníaco, Marcos associa o poder do mal com o cemitério e a morte. É um poder sem rumo, ameaçador, descontrolado e destrutivo que assusta a todos, priva a pessoa de consciência,
do autocontrole, da autonomia. Na presença de Jesus, o poder do mal se desintegra, se despedaça. Ao descrever o primeiro contato de Jesus com o possesso, Marcos enfatiza a desproporção completa. O poder que antes parecia muito forte se derrete e se estilhaça diante de Jesus. O homem cai de joelhos, pede para não ser expulso da região e até diz seu nome, Legião. Por meio desse nome, Marcos associa o poder do mal ao poder político e militar do Império Romano, que dominou o mundo por meio de suas legiões. O poder do mal é impuro e não tem autonomia nem consciência. O diabo não tem poder sobre seus movimentos. Ele só consegue entrar nos porcos com a permissão de Jesus. Assim que ele entra nos porcos, eles correm para o mar. Eram cerca de 2.000. Segundo o povo, o porco era um símbolo da impureza. Impureza que impedia o ser humano de se relacionar com Deus e se sentir acolhido por ele. O mar era o símbolo do caos que existia antes da criação e que, segundo as crenças da época, simbolizava a vida ameaçada. Este episódio dos porcos correndo para o mar é estranho e difícil de entender, mas a mensagem é muito clara. Quem crê em Jesus já venceu o poder do mal e não deve ter medo algum. E aí vem a reação da população local. Avisados pelos pastores que cuidavam dos porcos, os moradores correram e viram o homem liberto do poder do mal, agora completamente sadio. Mas a legião entrou nos porcos. É por isso que eles pedem que Jesus vá embora. Para eles, na verdade, os porcos eram mais importantes do que o ser humano, que acabava de recobrar o juízo, porque a perda dos porcos significava perda de dinheiro. Anunciar as boas novas significa anunciar o que o Senhor fez por você. O homem liberto quer seguir Jesus, mas Jesus lhe diz: vai para a tua casa. Marcos dirige esta frase de Jesus às comunidades e a todos nós. Para a maioria de nós, seguir Jesus significa: vá para a sua casa e diga a eles o que o Senhor fez por você. E hoje a igreja celebra São João Bosco. Ele é padroeiro dos editores católicos e da juventude. Ele nasceu no dia 16 de agosto de 1815, numa família católica de humildes camponeses em Castelnuovo d'Asti, no norte da Itália, perto de Turim. Órfão de pai, aos 2 anos de idade, cresceu cercado do carinho da mãe Margarida e do amparo dos irmãos. Recebeu uma sólida formação humana e religiosa, mas a instrução básica ficou prejudicada porque a família precisava de sua ajuda na lida do campo. Aos 9 anos, teve um sonho que marcou a sua vida. Nossa Senhora o conduzia junto a um grupo de rapazes desordeiros que o destratava. João queria reagir, mas a Senhora lhe disse: não com pancadas, e sim com amor. Torna-se forte, humilde e robusto, e a seu tempo tudo compreenderás. Nesta ocasião decidiu dedicar sua vida a Cristo e à Mãe Maria. Quis se tornar padre. Com sacrifício, ajudado pelos vizinhos e orientado pela família, entrou no seminário de Chieri, daquela diocese. Inteligente e dedicado, João Bosco trabalhou como aprendiz de alfaiate, ferreiro, garçom, tipógrafo, e assim pôde se ordenar sacerdote em 1841. Em meio à Revolução Industrial, aconselhado pelo seu diretor espiritual, decidiu ser missionário na Índia. Ficou em Turim, dando início ao seu apostolado na educação de crianças e jovens carentes. Esse produto da era da industrialização se tornou a matéria-prima da sua obra e da sua vida. Nesse mesmo ano, criou o Oratório de Dom Bosco, onde os jovens recebiam instrução, formação religiosa, alimentação, tendo apoio e acompanhamento até a colocação em um emprego digno. Depois sentiu necessidade de recolher os meninos em internatos escola. Em seguida,
implantou em toda a obra as escolas profissionais, com as oficinas de alfaiate, encadernação, marcenaria, tipografia e mecânica, respostas às necessidades da época. Para mestres das oficinas, inventou um novo tipo de religioso, o coadjutor salesiano. Em 1859, ele reuniu esse primeiro grupo de jovens educadores no oratório, fundando a Congregação dos Salesianos. Nos anos seguintes, Dom Bosco criou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e os Cooperadores Salesianos. Construiu em Turim a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora e fundou 60 casas salesianas em 6 países. Abriu as missões na América Latina, publicou as leituras católicas para o povo mais simples. Morreu no dia 31 de janeiro de 1888, foi beatificado em 1929 e canonizado por Pio XI em 1934. São João Bosco foi proclamado modelo por excelência para sacerdotes e educadores. Ecumênico, era amigo de todos os povos, estimado em todas as religiões, amado pelos pobres e pelos ricos. Ele escreveu: reprovemos os erros, mas respeitemos as pessoas. E se fez ele próprio o exemplo perfeito dessa máxima. São João Bosco, pai e mestre dos jovens, que tanto trabalhaste por eles, particularmente pelos mais pobres e marginalizados, a fim de que se tornassem honestos cidadãos e bons cristãos. Desperta em nós o amor à nossa juventude, o cuidado pelos nossos filhos e filhas, a dedicação às crianças, adolescentes e jovens abandonados, o esforço por conduzi-los a Jesus por meio de uma eficiente catequese feita ao acolhimento e no amor. Amém. Por intercessão de São João Bosco, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana, fique na paz.